Olá, discípula de Jesus! Estamos começando mais um podcast Discípulas, esse espaço especial aqui que nós, enquanto mulheres batistas, mulheres cristãs, mulheres que seguem a Jesus, queremos aprender mais do Mestre, em que queremos conhecer pessoas que são discípulas, mulheres discípulas de Jesus que estão trabalhando ali na sua igreja local, que estão servindo no seu trabalho, que estão servindo onde Deus as plantou, como discípulas de Jesus. Porque ser discípulo é isso, não é mesmo? Nós sermos seguidoras de Jesus. E onde nós estivermos passando, o reino de Deus ser estabelecido por meio de nós, mesmo sendo pequenas, mesmo sendo improváveis, afinal de contas, é o Espírito que faz através de nós. E olha, quando a gente está falando aqui de discipulado, nós não podemos nos esquecer da igreja local. Você já parou para pensar como o discipulado funciona na sua igreja? Talvez isso já esteja acontecendo naturalmente na sua vida e você não tenha nem notado. Se você pensar bem, tem sempre uma mulher ali que está discipulando outra mulher, tem sempre um pastor que está discipulando as suas ovelhas. Mas nós queremos pensar nisso hoje de uma maneira mais intencional, a partir da experiência da Gilca. Gilca, que é uma querida aqui da nossa querida União Feminina. A Gilca faz parte do nosso conselho e nós queremos ouvir da Gilca acerca da experiência dela, enquanto uma mulher que faz discípulos, enquanto uma mulher cristã que está conosco aqui também nesta manhã. E nós vamos juntas, nesse dia, falar sobre discipulado na igreja local. Se você é uma mulher cristã em missão, se você é uma mulher batista, se você é uma mulher cristã de outra denominação, você deve estar pensando assim: como é que eu vou, enquanto mulher cristã, também exercer o discipulado na minha igreja? Então você não pode perder esse bate-papo, esse podcast. Gente, a Gilca é lá da Igreja Batista de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ela não é de lá, viu? Assim como ela é do Rio, mas ela está ali realizando a obra do Senhor há muitos anos. Já pode se considerar gaúcha, não é, Gilca? Seja bem-vinda, Gilca. Sim, sim. A Eu estou Gilca, muito feliz. sim. Conte pra gente como está a sua alegria em estar aqui participando desse processo, aqui nesse podcast, nesse dia. Muito feliz, Marisa. É uma oportunidade muito boa, porque quando a gente fala daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente viveu, vive e acredita que é o melhor, que é intencionalmente compartilhar de Jesus, é muito bom. E eu estou assim, querendo realmente contar, falar da alegria de servir ao Senhor nessa área de discipulado. Olha, gente, a Gilca já tem experiência com isso. E a gente quer conversar com a Gilca porque a igreja dela já trabalha com discipulado. Quando a gente está falando de discipulado, a gente também está falando aqui da visão do pastor. A gente tem conversado muito sobre isso quando a gente vai lá para Tito 2, aquele texto tão conhecido acerca das mulheres. Quem está recebendo aquela condução de dizer, olha, ensine as mulheres mais velhas, é o pastor Tito. Então, nós precisamos entender que nós também estamos debaixo da liderança pastoral, da liderança da nossa igreja local, e como é bom servir ao Senhor como discípulos de Jesus, na liderança da igreja, na visão da liderança da nossa igreja local. E nós queremos conhecer essa experiência da Gilca também, das mulheres da igreja de Santa Maria, que têm servido ao Senhor como discípulos, que têm intencionalmente ali na igreja feito parte ali do discipulado. Gente, eu quero começar perguntando aqui para a Gilca, né, acerca de como que as mulheres ali, qual a importância da MCM compreender a visão pastoral e caminhar com ele, porque, como eu estava dizendo, a Igreja de Santa Maria já trabalha há alguns anos com essa percepção de discipulado vindo do pastor, essa orientação de liderança.
Mas como é isso para as mulheres, né? Abraçarem juntos e trabalharem ali na mesma visão que o pastor? Marisa, eu me lembro de ter visto um desenho de um barco e com dois remadores. E um remava para um lado, o outro remava para o outro, e o barco não saía do lugar, né? Então, se nós formos na Bíblia, aonde diz ali que é bom trabalhar dois juntos, que umas aprendem uma com as outras, lá em Provérbios 27, 17, é impossível termos uma MCM como remando para um lado e o pastor remando para o outro. A coisa não anda. Então, como é bom quando a MCM, junto com a visão do pastor, trabalhar nesse ministério. E isso daí, às vezes, dificulta o progresso da obra do Senhor. Não estou dizendo o progresso da MCM, nem o progresso da igreja, o progresso da obra do Senhor, porque nós temos que ter em mente que não a MCM não é uma coisa e a igreja é outra. Nós estamos juntos no mesmo barco e temos que remar juntos. E nós temos, se a igreja tem um ministério de discipulado que o pastor coordena, hoje nós temos uma apostila na igreja que foi elaborada com muito carinho, muito zelo, muita autoridade espiritual. Então, esse discipulado é feito por todos, não é feito. A MCM tem uma coisa, o pastor e a igreja têm outra. Nós trabalhamos juntos, e isso é muito bom. Mas isso não impede que, às vezes, você compartilhando com uma mulher, você vai ver que ela está muito aquém, ela já conhece, então é outro tipo de discipulado. É o discipulado lado a lado, é lendo a Bíblia com ela, mas dentro do que você vai fazer, o cerne, a, a essência é um todo. Mesmo que você não vai se fechar aquele material e não abrir para outra coisa. Não, às vezes a gente, vamos ler um livro juntas, né? Vamos participar de um grupo de GP ou PGM, entende? Mas a essência é uma só. Agora, as ramificações, Deus vai dirigindo, porque cada um é cada um. Umas estão mais tristes, outras estão mais alegres, umas têm doutorado, pós-doutorado, e você vai trabalhar um outro tipo. O horário não fecha com o horário que você tem. Então, você tem que fazer essas adequações, fazer reuniões às 9 da noite, 10 da noite, 7 da manhã. Não importa toda essa logística. O importante é que o pastor, a equipe pastoral, esteja junto com a equipe da MCM e que não queiram fazer uma igrejinha da MCM. Não, nós somos a igreja de Jesus. E como igreja de Jesus, precisamos estar juntos. Nós temos a Convenção Batista Brasileira, durante ao longo dos anos, já ofereceu vários materiais de discipulado. A igreja já tem material de discipulado. Ótimo, ótimo. Nós tivemos algumas visões missionárias que elaboraram um estudo durante um ano. Primeiro trimestre, a parte um, segundo trimestre, a parte 2, terceiro trimestre, a parte 3, e no quarto trimestre, a parte 4. Então, durante o ano, você tinha um discipulado dentro de um determinado assunto, que também é um discipulado. Então, eu não quero aqui fechar que a igreja existe aquela cartilha e todos têm que usar aquela cartilha do pastor. Não. A visão é conversar. Pastor, olha, essa irmã, essa visitante nova está chegando e eu acho que esse material que nós temos aqui na igreja, o senhor sugere outro? Eu tenho aqui uns, dá uma olhadinha, o que que o senhor acha? Eu acho que esse material vai ser melhor. E aí a gente vai juntos, trabalhando lado a lado, juntinhos. Isso é uma bênção quando a igreja, junto com a MCM, trabalha. Olha, gente, esse tempo agora, nós estamos falando na CBB que juntos nós somos melhores, juntos somos mais fortes. É isso aí, nós Sim, precisamos entender que trabalhar, entender qual é a visão do pastor, qual é a liderança do pastor,
também exige de nós diálogo, exige que a gente, Sim, pastor, como nós podemos servir? O pastor trabalhando com sim, discipulado, ele tem um material, nós podemos usar a revista Visão Missionária mesmo. A Visão Missionária nesse tempo, Gil, que ela está vindo, inclusive, com alguns estudos em sequência, de teologia, sim, disciplinas espirituais. Ah, tem uma querida amiga nossa, Alexandra, que usa a Visão Missionária para fazer discipulado. A Vilmara usa o texto bíblico para elaborar ali perguntas, para encontrar sim, na sua casa. Mas nós precisamos entender que nós somos um só corpo, um só coração, e a gente sim, conversa, e nós podemos sim ser discípulos de Jesus, que fazem discípulos de Jesus na igreja local. E a nossa MCM muda, né, Gilquinha? Olha só, quero sim, perguntar isso para ela agora, né? A gente está falando aqui, gente, a gente não está falando de lançar um programa ou um material. Nós estamos falando de desenvolver cultura discipular. Estamos falando de pararmos para refletir que os nossos programas eles servem ao propósito de sermos e fazermos discípulos. Então, a MCM é um espaço de discípulas de Jesus. E uma apoia a outra nesse crescimento discipular, não é mesmo, Gilca? E como é que essa sim. cultura discipular, né, esse desenvolvimento espiritual e relacional das mulheres contribui para a igreja local? É muito interessante que eu gosto muito, e ao longo desses últimos anos, eu tenho trabalhado muito com o compartilhamento da palavra de Deus. E a gente, leva 3 anos e meio, mais ou menos, a gente lê a Bíblia inteira. Mas essa leitura é individual, eu com cada grupo de mulheres. Então, junto um grupo, nós estamos lendo um texto, um livro da Bíblia, com outro grupo eu já estou mais adiante, e assim a gente vai fazendo. Mas nada disso exime nós de participarmos das atividades da igreja, de fazermos aquilo que a igreja oferece. E quando você está fazendo essa leitura diária, durante a semana, quando são pessoas novas que não conhecem ainda, que às vezes ainda nem foram à igreja, ou foram uma vez, e elas não conheciam a palavra, e eu aproveito para perguntar: você não quer começar a ler? A gente vai começar a ler em Provérbios e tal. E no meio dessa leitura de Provérbios, que leva um mês, eu digo: olha, vai ter uma reunião muito boa, você não quer participar? E aí a gente vai convidando para estar nas programações da igreja. Porque às vezes você fica como que aquela pessoa que você está trabalhando, como se ela fosse sua. Não, ela é da igreja, ela não é nossa, ela é da igreja. Então, o teu papel, o nosso papel é inserir essa nova irmã no contexto da nossa igreja. Ou às vezes, essa eu estou falando de nova, às vezes pode ser uma que já está na igreja, mas é tão isoladinha, e com isso ela já cria mais intimidade no discipulado, da leitura da palavra, às vezes um comentário que você faz: olha, eu quero agradecer, o culto de domingo foi uma bênção, já cria aquele interesse de no outro domingo ela estar lá. Então, esse discipulado, embora seja para que essa pessoa conheça Jesus, mas ela também precisa viver numa comunidade de fé. Então, fazer esse intercâmbio entre o discipulado e o lugar onde Deus nos proporcionou crescermos. Então, é muito importante que esse discipulado se junte ao grupo. E você, às vezes, até indica: olha, nós temos uma reunião das mulheres na terça-feira, nós temos a graça de poder ter uma terça-feira de tarde, tem uma no sábado de tarde, tem segunda online, tem quinta online, então a gente tem reuniões de orações de mulheres em momentos diferentes. Tem GP das mulheres na quarta. Então, você, quando está discipulando, você tenta encaixar essa mulher, essa jovem, dentro dessas atividades que é desenvolvida na igreja. E isso é muito bom, porque o reino é fortalecido. E ela vai chegar lá, ela vai ter uma referência de alguém, ela não vai se sentir perdida,
porque ela já está em contato com alguém. Então, esse elo é uma coisa, Marisa, muito importante, que precisa acontecer entre mulheres e igreja. E você chegando no domingo, pega essa irmã e apresenta para o pastor. Pastor, essa aqui é a irmã que eu estou lendo a Bíblia com ela, eu queria lhe apresentar. E criar esse vínculo é muito bom. Então, gente, olha só que bacana, né? Nós estamos falando aqui do privilégio que nós temos de ter os nossos programas, de ter as nossas atividades e entender que o discipulado faz parte desses espaços. E Todos os é a espaços. essência disso, né, Gilca? Sim, Afinal de contas, é a essência da grande comissão. Então, nós ensinamos porque nós estamos fazendo discípulos de Jesus, porque nós somos discípulas de Jesus. E é um privilégio ser discípula de Jesus. E olha, eu quero perguntar a Gilca aqui, já que ela tem essa experiência da igreja local, quais são os principais desafios do discipulado de mulheres na igreja? uma das coisas, eu acho que ah, muitas mulheres acham que elas não têm capacidade de fazer o discipulado. É algo que você pensa assim, ah, mas eu não sei a Bíblia toda, eu não, elas vão me perguntar alguma coisa, eu não vou saber responder. E eu aprendi, Marisa, não é porque eu não sei tudo que eu não vou fazer nada, né? Então começa com algo simples. Quando eu lembro que eu conheci uma irmã que hoje é líder na nossa igreja, e ela não conhecia nada de Bíblia. E eu peguei ali, os meus filhos tinham material da Escola Bíblica Dominical de Juniores. E eu fiz, porque na literatura ia desde Gênesis até Apocalipse, dividido em 3 anos. E eu fiz um suprassumo daquilo ali e comecei por ali. Então, a importância é você procurar algo acessível, tanto para você quanto para quem você vai discipular. Então, eu acho que um dos entraves é o medo de você não saber como vai fazer. Por isso que é bom você é, procurar a liderança, procurar pastor, ou procurar uma líder, a líder da MCM, a líder de algum ministério. Você diz, olha, eu queria discipular, mas eu estou com dificuldades, eu me sinto incompetente, porque a nossa competência vem do Senhor. Ele diz lá, João 15, sem mim nada podes fazer, por mais é, por mais caminhada que você tenha na vida cristã, você depende do Senhor. Então, um dos entraves é você se achar incompetente. E outro entrave é você se achar super competente. E a obra é do Espírito Santo. E isso é algo muito real quando você observa mulheres que às vezes nem não tem uma diploma, não é diplomada em várias áreas na área educacional, mas que é uma discipuladora de mão cheia, como a gente diz, né? Por quê? Porque ela depende do Senhor. Isso eu acho que é um dos entraves. É você se achar mais ou se achar menos. O outro entrave que eu acho que é você não dá o que você não tem. Eu sempre brinco, né, nos encontros, em palestras, eu pego uma bolsa, uma bolsa, e digo assim para quem está ali do lado: Você pode, por favor, tirar uma maçã daí de dentro para mim? E a pessoa abre a bolsa e começa a procurar, e eu percebo que ela percebe que não tem maçã ali. E ela fica sem graça. Eu digo, querida, procura mais. Procura que você. Talvez você ache. E ela fica revirando a bolsa e não encontra. Então, por que que ela não encontrou a maçã? Porque não tinha maçã. Então, quando eu digo que você tem que ter isso no teu coração, você tem que ter isso dentro de você, porque vai sair normalmente, vai fluir, independente do teu grau de escolaridade. O que importa é você crer, você ter a convicção de que dentro de você existe esse desejo de obedecer, porque não é uma opção. Eu não posso, tem coisas que eu posso optar,
mas discipulado não é opção, é bíblico. Diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho, e lá no finalzinho de Mateus, o último versículo do capítulo diz que ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho dito. Então, eu preciso ensinar através do discipulado, através do meu sentar junto e compartilhar. Então, voltando à tua pergunta, qual é o entrave? O entrave é você achar que você não pode e você achar que você pode muito. Outro entrave é adequar os horários, as datas. Hoje é tudo tão corrido, as pessoas não têm horários, mas nós temos um fator que nós não tínhamos e que hoje temos, que é trabalhar online. Gente, marca um horáriozinho de manhã cedo, de meio-dia, de tarde, nem que seja meia hora. Você diz, olha, vamos orar juntas? Vamos compartilhar. Você lê e eu vou ler também. Aí a gente troca uma experiência daquilo que foi importante para ti. Nós, talvez muitas mulheres não tenham a tarde inteira para convidar para um chá, para tomar aquele chá. Umas podem. Aleluia, glória a Deus por isso que você tem essa possibilidade, mas um dos entraves hoje é a vida corrida de todas nós. E nós não podemos julgar as mulheres que dizem que não têm tempo, porque não é verdade, elas não têm. E você não pode achar que isso é porque ela não quer, é porque ela não consegue. Então você vai fazer uma vez por mês, você vai fazer de 15 em 15 dias e vai adequar o teu horário, né? A Marisa sabe que eu estou com um grupo aí, a gente está fazendo malabarismo para poder se encontrar. Mas o importante é que você tenha convicção de que não é opção e não ter esse entrave como impedimento. Faça uma adequação dos horários para que isso possa acontecer. E um dos entraves também é você querer que a pessoa frequente a igreja. Ah, mas ela nem está indo na igreja, então eu não vou fazer discipulado. Ah, eu convido para ir na igreja, ela não vem. Então você faz tem aquela concepção de que a pessoa, se não vai na igreja, eu não vou fazer discipulado com quem vai na igreja, ou às vezes também quem tem uma vida porque precisa ter muitos concertos. Então vocês, mas eu não vou fazer discipulado, aquela ali tem tanta coisa para resolver, mas não é ela que vai resolver, é o Espírito Santo na vida dela que vai ajudá-la a resolver. Então esses entraves precisam ser colocados diante de Deus para que eles possam ser sanados e você cumpra essa ordem de Jesus. E você vai ser tão abençoada. Estamos aqui juntas em mais um podcast Discípulas com a Gilca, gente, falando sobre a importância do discipulado na igreja local. Você já pensou em ser discípula na sua igreja? Em convidar outras mulheres para caminharem com você, para essa caminhada de fé? Nesse tempo, nós queremos desenvolver nas mulheres a cultura discipular, o pensamento, a convicção de que nós estamos cumprindo a grande comissão e que o nosso grupo de mulheres são mulheres que são discípulas, que fazem discípulas. E a Gilca está aqui, gente, dando várias dicas preciosas para a gente, como uma mulher que experimenta, que vivencia isso na sua igreja local. Olha, eu queria, já está chegando no finalzinho desse podcast. Você pode assistir outros que já tem aqui, teremos outros também aqui no canal da União Feminina. Mas olha, a Gilca falou sobre algumas coisas muito importantes aqui para gente, e talvez você esteja sendo encorajada por meio desse podcast a pensar, Senhor, eu posso sim discipular outras mulheres. Mas de que Com maneira, certeza. Gilca, nós podemos encorajar e abençoar as nossas amigas, irmãs da igreja local por meio do discipulado? Comece. Eu acho que quando a gente chupa uma laranja, laranja é fácil, né? Mas vamos dizer jaca, né? Você pega uma jaca e pergunta como é que eu gosto da jaca. Muitas não vão saber dizer porque não experimentaram. Então, forme um grupo com essas mulheres e mostre, se elas experimentarem umas reuniões de discipulado, elas vão amar e elas vão experimentar esse gosto maravilhoso que é o discipulado. Você ter pessoas
Não um grupo de classe de escola dominical que você junta 30 mulheres e tem alguém pregando e as outras ouvindo. Não é esse. É tete a tete, é um discipulado que você pode fazer uma a uma, ou você pode fazer com um grupo de 4, 5 mulheres, onde elas têm a oportunidade de expressarem seus sentimentos, falarem. Então, o que que eu digo? Experimentar, levar essas mulheres a experimentar o discipulado, experimentar, sentir o gostinho do que é compartilhar sobre Jesus. Tem um períodozinho que eu já falei antes, que você tem que adaptar esse horário, mas que esse momento seja um momento de muita graça, onde o Espírito de Deus passeia ali no meio, e elas sintam algo que elas talvez nunca tenham experimentado, que é abrir o coração, orar juntas, revelação da palavra, às vezes uma palavra que ela nunca percebeu na palavra de Deus, mas ali naquele grupinho, ela vai vivenciar experiências com a palavra. E quando a gente começa a estudar a palavra, Marisa, ela é real, ela é verdade, ela ilumina a mente. As mulheres vão começar a ter a mente iluminada para tomar as melhores decisões, vão ser melhores mães, melhores esposas. Não estou dizendo aqui que fazendo discipulado os problemas vão passar, não é isso. Elas vão ter a iluminação do Espírito Santo na mente, porque é bíblico que a palavra de Deus ela é verdade, ela alegra o coração e ela ilumina a mente. Então, o meu recado é dizer: comece com um grupinho de mulheres para que elas experimentem a graça do discipulado. Aí elas vão querer fazer, elas vão ficar entusiasmadíssimas para fazerem discipulado, mas elas precisam experimentar, senão não vão saber o sabor da jaca. Tá vendo, gente? Ser discípulo é estilo de vida. Ser discípulo é É, obedecer a Jesus. Então, se você sim. está aí pensando que você está muito sozinha, convide algumas amigas, encorajem umas às outras a estarem firmes no Senhor, para que sejamos discípulos onde o Senhor nos plantou. Talvez lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, tem uma mulher ali que precisa ouvir da graça do Senhor e precisa da sua presença ali como discípula de Jesus, sendo sal e luz do Senhor, discípula intencional. Gilca, muito obrigada pela sua presença aqui conosco no nosso podcast Discípulas. Marisa, se alguma mulher não souber por onde começar, entre em contato contigo, entre em contato com a União Feminina, que a gente pode dar uma orientação de onde começar, porque às vezes vai conversar com um líder e ele vai dizer assim, começa lendo a Bíblia, e ela não sabe por onde começar, vou ler o quê? Mateus, Marcos, Lucas, João? Então, se tem dificuldade no material, a gente pode orientar para que ela possa ter um roteiro, porque muitas também têm essa dificuldade. Verdade. Com certeza. Vou aproveitar a sua fala aqui para te convidar. Esse ano nós tivemos o Discípulas Nacional e de 2 em 2 anos nós temos a Conferência Discípulas Nacional. Mas agora nós temos uma novidade. No meio Qual desse será? discípulas nacional, nós teremos discípulas regionais. Ano que vem, Aleluia! 2026, teremos 5 conferências discípulas. É uma conferência de um dia inteiro. Então, não fica tão difícil para você se deslocar. Vai ser um sábado inteiro. Nós iremos, olha, para o Piauí, para Teresina, para Goiânia. Nós iremos também para Porto Velho, Rondônia. Nós iremos para o Espírito Santo e iremos também para Porto Alegre, Gil, que vamos para o Rio Grande do Sul. E Estaremos lá. ah lá, gente, olha que coisa boa. Leva as amigas para que nós sejamos fortalecidas no Senhor, em cumprir o propósito que Ele nos deu ali na grande comissão. Nós somos mulheres em missão e por isso nós somos discípulas do Senhor Jesus, que fazem discípulos do Senhor Jesus. Gente, olha, fica aqui no nosso canal do YouTube também, acompanhe os outros conteúdos da União Feminina no nosso Instagram e eu te espero no próximo podcast Discípulas aqui no YouTube da União Feminina. Quem é a mulher que te discipulou? Quem caminha com você na fé? A nova série Discípulos no YouTube e no Spotify da UFMBB vai celebrar essas histórias de caminhada, fé e amor. Inscreva-se em nossos canais e acompanhe esta jornada.